Nós estamos numa série de exposições pensando dentro do livro de Ruth, ainda mais agora nesse início de ano, sobre como guiarmos a nossa vida de maneira santa, justa, abençoada, a partir do próprio exemplo aqui da vida de Noemi, da vida da família de Noemi, e depois agora da entrada de Ruth nessa família, ao longo de todas as últimas exposições, essa já é a quarta exposição dentro desse livro, nós iniciamos pensando que as nossas decisões, elas têm um custo, elas têm um preço, as nossas decisões importam. A família de Noemi, de Elimeleque, tomaram decisões, e essas decisões afetaram todo o seu entorno. Elimeleque decidiu ir para Moabe, para uma terra que Deus havia dito para que o povo de Deus não fosse até lá. E nessa sua ida, muita coisa aconteceu, seus filhos se casaram com moabitas, algo que Deus também havia dito que não deveria acontecer, então foi descendo só a ladeira abaixo. E ali, então, Noemi perdeu seu marido, perdeu seus 2 filhos e se vê desamparada. Na primeira mensagem, então, pensamos que as nossas decisões têm impacto na nossa vida. E é tão importante nós pensarmos a respeito de cada uma das nossas decisões. E uma vez, diante das nossas decisões, e pensando nas consequências das nossas decisões, no segundo sermão nós pensamos que, embora seja difícil, doloroso, o retorno é necessário. Voltar para onde a gente não deveria ter saído é necessário. Nem sempre a gente consegue. Temos que vencer o orgulho, temos que vencer o nosso próprio coração, temos que vencer talvez as vozes, as palavras de outras pessoas, os julgamentos de outras pessoas, mas a dor de permanecer no erro é muito maior do que a dor do retorno, ainda que ele seja imperfeito, ainda que ele seja doloroso e difícil. Voltar é muito melhor do que permanecer no erro. Melhor é uma fé ferida do que uma fé fingida. Melhor é voltar para casa quebrado do que estar inteiramente longe da presença do Senhor. E na última semana nós pensamos um pouco a respeito de como é que Deus nos abençoa nessa amálgama, nessa mescla entre as nossas ações responsáveis, entre os nossos trabalhos responsáveis, mas ao mesmo tempo a sua soberana provisão invisível. Enquanto trabalhamos, Deus também está trabalhando. Deus faz o que nós não podemos fazer, e nós fazemos aquilo que cabe a nós fazer. Não terceirizamos aquilo que é nosso. Sabemos que somos nós que devemos tomar ações e decisões. E vemos na vida de Ruth exatamente isso acontecendo. Ela não ficou simplesmente lambendo as suas feridas, agora já em Belém. Ela foi à luta, ela foi trabalhar, ela disse para sua sogra, ela disse: eu vou colher espigas, vou ver um lugar onde me deixam trabalhar, e ela foi trabalhar, e enquanto ela trabalhava de maneira responsável, de maneira dura, diz a palavra do Senhor, que casualmente, coisas que não fazem nem sentido começaram a acontecer. Ela foi no lugar certo, ela falou com a pessoa certa, ela teve o encontro certo, porque enquanto trabalhamos, Deus também está trabalhando. Então, na mensagem anterior, nós começamos a tratar de um extremo, quando achamos que Deus tem que fazer tudo, e que não há nada que a gente precise fazer, que não há nenhuma ação que cabe a nós, mas o Senhor nos ensina a uma vida prudente, a uma vida sensata, a uma vida de trabalho. Por outro lado, nós podemos cair no outro extremo, que é um pouco sobre o que nós vamos pensar nessa noite, de achar que a vida toda depende da gente, que eu ganho na força do braço, que é no meu esforço que eu ganho a vida, e eu me esqueço que é a soberana graça de Deus, que faz com que as coisas tenham um fim abençoado, que é o Senhor que usa o nosso esforço, mas que por vezes o Senhor abençoa até mesmo algumas coisas que a gente não devia ter feito e fez, e Deus dá um jeito de consertar aquilo. Deus usa até mesmo os nossos erros, para nos ensinar alguma coisa, para aprendermos. E às vezes a gente toma caminhos que não deveria ter tomado, e Deus, por graça, bondade e misericórdia, nos abençoa. Então, no final das contas, quando nós nos deparamos com a graça de Deus, nós nos lembramos que não tem a ver conosco. Embora a Bíblia nos chame a uma vida responsável, embora a Bíblia nos aponte caminhos que são caminhos de paz e não caminhos de mal, nós sabemos que no final das contas, toda dádiva, toda graça, toda bênção, não é fruto do nosso esforço. Não é fruto da nossa perfeição, porque do lado de cá, nenhum de nós é perfeito. O melhor dos nossos esforços será imperfeito. Se colhemos alguma dádiva, é fruto da graça de Deus, é bondade do Senhor.
E o texto que está diante de nós, então, nos traz exatamente esta ideia. Lembramos que paramos, então, na última mensagem, com um encontro que Ruth teve com Boaz, e ela conta, então, para sua sogra, Noemi: encontrei um homem chamado Boaz, e ele foi muito generoso para comigo, e a sua sogra Noemi diz: olha, ele é um resgatador, ele pode nos salvar, ele pode nos tirar dessa situação, então continue lá, continue trabalhando com ele. E no verso 1 do capítulo 3 diz assim: Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você seja feliz? E esse Boaz, na companhia cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando a cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e de beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deverá fazer. Verso 5 diz: e Ruth respondeu: vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Estamos diante agora de um plano. Aquela Noemi amarga, que não queria saber de nada, que dizia: Deus se esqueceu de mim, Deus lançou o seu braço forte contra mim, Deus me esvaziou, eu não quero viver. Agora tem um vislumbre de fé. Ela diz: não, Deus pode fazer alguma coisa ainda, Deus pode transformar a nossa situação, e Ele pode fazer isso através de Boaz, que é esse nosso resgatador. Então agora ela arquiteta um plano junto com Ruth. Ela diz: Ruth, vai, toma um banho, passa um Mary Kay, passa um perfuminho gostoso, e vai lá encontrar com esse Boaz. Lembra-se que na última semana nós pensamos que ela continuou ali, colhendo as espigas e trabalhando até o final da colheita, cerca de 3 meses. 3 meses. Entre o encontro com aquilo que parecia a graça, a dádiva, a salvação, mas em 3 meses, nada aconteceu. As coisas continuaram do mesmo jeito. E eu não sei se acontece com você, mas aconteceu com Noemi. Quando a gente acha que Deus está demorando, o que a gente quer fazer? Dá um jeitinho, não é? Dá um empurrãozinho. Noemi pensou: vamos ver o que está acontecendo. 3 meses? E Boaz não tomou um passo? Ô Ruth, eu acho que está na hora de você fazer alguma coisa. E aqui ela apelou. Noemi foi casada durante bastante tempo. Sabia como deixar um homem feliz. E ela primeiro disse: é cheirosinha, é bonitinha, é arrumada. Não é com camiseta do político, não. Não é cabelo desganhado, não. Vai bonitinha, fica cheirosa. Segundo, ela disse: olha, tem uma hora certa para falar com o homem. Homem com fome não é a melhor hora para falar. Deixa ele comer, deixa ele deitar, deixa ele descansar, depois você vai falar com ele. Sabe que, é claro que aqui nós estamos usando o exemplo como uma alegoria prática, mas às vezes a gente escolhe os piores momentos para trazer certos tipos de assunto. Isso não só mulheres para homens, mas homens para mulheres. Não é incomum um encontro que poderia ser proveitoso, mas porque é no lugar errado, é feito do jeito errado, é falado no tom errado. Aquilo que é justo, que é certo, que é verdadeiro, ganha um outro caminho. Sabe? Imagina, Boaz está cansadão, e vem Ruth lá. Ele não vai ouvir, ele não quer saber. Às vezes o marido chega cansado do trabalho, e as 3 primeiras palavras que ele ouve da esposa é: você não sabe o que o seu filho fez. E aí já desmonta. A gente precisa aprender, e não só, de novo, mulheres para com homens, mas homens para com mulheres também. O lugar certo, a hora certa de falar, se nós queremos ser ouvidos. O plano de Noemi é, de alguma forma, mostrar que Ruth está disponível. Talvez fosse esse o defeito, talvez fosse esse o problema, talvez Boaz não tinha percebido ainda que Ruth estava ali disponível. Então diz: olha, Noemi fala: toma um banho, Ruth, passa um perfuminho, vai lá, espera. Ele está trabalhando na eira, é o finalzinho da colheita. Esse era o momento onde se tirava
das vagens do trigo, da cevada, tirava ali os grãos, depois peneirava aquilo. A eira era um lugar mais elevado, um platô mais elevado. No finalzinho da tarde, então, aproveitava-se a brisa e lançava aquilo com peneira para que o vento levasse embora toda a escória e permanecesse apenas os grãos. E depois de um dia difícil de trabalho, pesado de trabalho, Noemi está dizendo, ele vai estar lá, descansando. Então você vai à noitinha, espera, na hora que ele dormir, você vai lá, sorrateiro, fica de olho onde é que ele vai deitar. E é bom entender isso, fica de olho onde vai deitar, porque à noite fica escuro, não vai deitar no pé errado, ô Ruth, fica atenta. Aí onde ele deitar, você deita logo pertinho dele. E depois você descobre os pés. Alguns tentam dar alguma conotação sexual para isso, mas o texto deixa claro que não era isso. Descobrir o pé era literalmente descobrir o pé. Para quê? Para que durante a noite, na hora que ficasse frio, ele ia acordar. E ao acordar, ele ia se deparar com a Ruth. E a Ruth então ia dizer o que precisava ser dito. É um plano, não estou dizendo que é o melhor plano, nem estou dizendo que a gente tem que repetir esse tipo de plano, estou dizendo que foi o que aconteceu. Nem tudo que a Bíblia descreve, ela prescreve. É um plano humano, é um plano talvez possível, é um plano que pode ser inclusive falível, é uma ideia que pode dar certo, mas que também pode dar muito errado. Porque o desejo de Noemi para com Ruth é trazer para ela segurança. É exatamente o que diz o versículo 1. Diz que a Noemi falou para ela, minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você? Para que você seja feliz? O desejo é legítimo. Só que velhos hábitos demoram para mudar. Velhos hábitos. Lembre-se que foi exatamente nessa ideia de um desejo legítimo que eles saíram da terra de Israel, de Belém, da casa do pão e foram para Moabe, a terra que Deus disse, não, vão para lá. Foi com um desejo legítimo, foi com uma vontade legítima. Foi com um desejo legítimo que Noemi disse para suas 2 noras, fiquem aqui, fiquem com o seu povo, fiquem com seus deuses, não vem comigo para Israel. Orfa ficou, mas Ruth se converteu. Ruth disse, não, eu vou aonde é o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, eu sou crente agora, eu mudei, é aqui que eu quero ficar, onde você morrer, eu vou morrer também lá, eu vou ser enterrado lá, é nessa terra prometida que eu quero estar. Mas agora está aqui de novo, Noemi, falando para Ruth, olha, é hora de encontrar descanso, de encontrar paz, mas paz a gente conquista, paz a gente corre atrás, paz a gente dá um jeito, ainda que não for o melhor dos jeitos, ainda que tiver vários pontos cinzas no meio do caminho, ainda que tiver várias letrinhas miúdas no contrato, paz a gente conquista, a gente não espera. Noemi está falando isso para Ruth. E Ruth diz à sua sogra, bom, o que você disse que é para fazer, eu vou fazer. É um plano arriscado, muito arriscado. Porque nós estamos de novo falando de uma mulher estrangeira, na calada da noite, indo para um lugar majoritariamente de homens. O final da colheita já não era mais o tempo em que as mulheres estavam no campo. As mulheres estavam no campo durante o tempo de pegar as espigas, enquanto os ceifeiros vinham cortando. Agora é tempo de trabalho braçal, bruto. E não eram as mulheres que ficavam ali, eram os homens que ficavam ali. Poucas eram as mulheres que iam até aquele lugar da eira. Muitas delas procurando algum tipo de vantagem financeira. Esse era o momento que prostitutas iam até o arraial, para poder, de alguma forma, ganhar favor dos donos de terra. É um plano arriscado e é um plano difícil. Porque Boaz pode não interpretar muito bem as intenções de Ruth. E pode achar que ela está querendo simplesmente tomar vantagem dele. Poxa, eu achava que ela era uma menina decente. Eu achava que ela era uma menina de direito. E agora ele vem aqui de madrugada. Era um plano arriscado. Ela podia sofrer algum abuso ali também, naquelas terras. Ela podia trazer não só desonra para o seu próprio nome, mas trazer desonra para o nome de Boaz. Imagina as pessoas vendo. Parece que a noitinha, Ruth saiu das tendas de Boaz, saiu ali do lugar da eira, saiu de perto de Boaz. O que será que aconteceu? Ruth, que a gente achava que era assim, tinha mudado, mas é uma moabita. Moabitas, são sempre assim. E ainda a dica da sogra é, olha, você faz tudo isso, deita aos pés dele e espere ver o que vai rolar. Deixa ele dizer quais são os próximos passos. Veja, por um lado, Noemi estava na posição de mãe de Ruth. Embora fosse sogra, ela estava na posição de mãe. E era natural que os pais procurassem casamento para os seus filhos. Era assim no mundo antigo. Fazia parte do papel dela. Mas a sua estratégia é muito perigosa.
A sua estratégia pode trazer consequências, não só sobre Ruth, mas até mesmo sobre Boaz, ofender ao próprio Boaz. Então há muitos riscos aqui. Mas diante disso tudo, Ruth diz: eu vou fazer aquilo que a senhora falou. Do versículo 6 em diante, nós vemos agora a postura de Ruth. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo o que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber, e estava de coração um tanto alegre, foi deitar-se aos pés de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. E aconteceu que no meio da noite, o homem se assustou e sentou-se. E eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. E Boaz perguntou: quem é você? E ela respondeu: sou Ruth, sua serva. Estenda sua capa sobre a sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Aqui vemos agora a sequência, o plano em ação. Nós estamos diante de um texto que talvez para nós não tenha tantos contornos quanto teria para um israelita lendo esse texto. Porque o israelita sabe de onde vieram os moabitas. E sabe que os moabitas nasceram de duas mulheres que tiveram um plano de embebedar o pai para terem descendência. É uma situação bizarra. E agora nós estamos diante de um texto em que duas mulheres estão tramando para aproveitar o momento em que um homem comeu e bebeu, porque elas estão pensando em descendência. Um israelita, ao ler isso, diria: eu sei onde essa história vai dar. Ah, moabitas, sempre moabitas. Moabitas não mudam, mais uma vez. Mas se por um lado, velhos hábitos são difíceis de mudar, por outro lado, quando há uma transformação no nosso coração, o nosso caráter também muda. Nós não somos reféns do nosso passado, e eu já disse isso aqui, a exaustão inúmeras vezes. A nossa história, a história dos nossos antepassados, não define quem nós somos. E aqui estamos diante de Ruth. Ruth, uma moabita, mas que age como uma serva do Senhor. Ela faz aquilo que a sogra deu de instruções para que ela fizesse, mas não tudo. Ela também dá uma improvisada. À noite ela vai lá, sabe onde está Boaz, ele está deitado, ela deita, diz o texto que ela descobre os pés dele, e ele assusta de noite, com o ventinho frio batendo, e quando ele olha, ele vê a mulher. Ele diz: quem é você? Estava escuro, quem é você? Ela diz: sou Ruth, a sua serva. Mas Ruth nasceu de novo. Ruth tem um coração diferente, e ela não deixará espaço para ambiguidade. Ruth diz para ele aí no versículo 9, sou a sua serva Ruth, estenda a sua capa sobre a sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Não vim aqui procurando fanfarrice, não vim aqui procurando nada além de casamento, é casamento que eu quero, estou aqui para isso, não quero brincar, você é resgatador, e porque você é resgatador, eu vim aqui atrás de resgate. Olha que coisa bonita, gente. Aqui a gente olha para a história, e a história nos mostra Noemi preocupada com o bem-estar de Ruth. Mas a situação agora muda de figura. Ruth agora fala de resgatador, e quem precisava de resgate era Noemi, não Ruth. Ruth está desimpedida. Ruth é viúva. Ruth agora está entrando nesse povo, mas ela pode seguir com a vida. Ruth é jovem. Capítulo 4 vai dizer que ela era uma moça, jovem, que poderia inclusive ter buscado jovens, fossem ricos ou fossem pobres, e isso o próprio Boaz vai dizer. Mas ela não está simplesmente buscando conforto para si. Ruth está atrás de descendência para Noemi, salvação para Noemi, resgate para Noemi. Enquanto a gente olha para a história, parece que Noemi está preocupada com o bem-estar de Ruth, agora nós vemos que Ruth está preocupada com o bem-estar de Noemi, e diz para aquele homem: estenda a sua capa sobre mim. Ela foi clara, ela não manipulou os sentimentos de Boaz, ela não deixou espaços para ambiguidade. Ruth não é mais meramente uma moabita, Ruth é uma filha da aliança, que pede que a lei seja cumprida, que pede que a vontade de Deus seja cumprida, que a palavra de Deus seja cumprida. E mais uma vez ela demonstra o seu compromisso, o seu amor de aliança para com Noemi. E ela diz para Boaz: estende a sua capa. A tradução literal é: estende a extremidade da sua capa, que é a mesma expressão que é usada lá no capítulo 2, no versículo 12, quando Boaz
ora e diz: que o Senhor te abençoe, minha filha, que o Senhor te faça prosperar, porque você veio buscar abrigo debaixo das asas de Yahvé. É a mesma expressão, é extremidade, é asa. Ela diz agora: estende a sua asa para cima de mim. O que ela está dizendo? Deus sim vai nos abençoar, Deus vai me abençoar, Deus vai abençoar Noemi, mas Ele vai fazer isso através de você. Seja uma bênção, seja o abençoador, seja a resposta para a oração que você fez. Você tem essa capacidade jurídica de nos tirar dessa situação. Estenda a sua capa sobre mim. E qual é a resposta de Boaz aí no versículo 10? Diz então que Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico, fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo que você falou eu vou fazer, porque todo o povo desta cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou o resgatador, mas há outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui essa noite, e pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça, mas se ele não quiser, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. E Ruth ficou então deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse: que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. E disse mais: traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e ele encheu com 6 medidas de cevada e pôs sobre os seus ombros, sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Temos agora a resposta de Boaz, a intimação que Ruth faz para ele. A resposta. Ele disse: eu quero casar, eu quero que você seja o meu resgatador, que você resgate as terras de Noemi, que você dê sequência à linhagem de Noemi. Como eu disse na última semana, dentro do mundo legislativo do Israel primitivo, não havia uma propriedade privada nos moldes como nós conhecemos. As propriedades, a terra, pertencia a Deus, e Deus, de maneira generosa e graciosa, dava e repartia ao seu povo. E essas terras permaneciam com o povo. Não era incomum pessoas não usarem muito bem a gestão das suas vidas e entrarem em dívida. Isso não é coisa de agora, também acontecia naquela época. E uma das coisas que eles poderiam fazer para liquidar as suas dívidas era vender a sua terra, colocar a sua terra à venda e então liquidar as suas dívidas. Podiam inclusive vender a si mesmos como escravos, mas para que o povo não ficasse descoberto, porque a terra era o meio pelo qual eles conseguiam mantimento, sustento, Deus disse ao seu povo que a cada 50 anos as propriedades retornariam ao seu dono original, para que ninguém ficasse descoberto. Então essa era uma das formas de reaver e num novo ciclo tentar novamente, acertar dessa vez, não se meter em dívidas. Mas uma outra forma disso acontecer era se um resgatador comprasse e devolvesse aquilo para o seu dono de origem. Mas não era qualquer pessoa que podia fazer isso. Tinha que ser um parente próximo. Tinha que ser alguém que tivesse condições para fazer. E tinha que ser alguém que tivesse vontade de fazer isso. Ele tinha então que ter condições, ser um parente próximo e ter vontade de fazer. O que Ruth está pedindo é exatamente isso. Compre as terras de Noemi. Compre as terras dela. E fique com elas. E case-se comigo. E tenha comigo um filho, mas esse filho não vai ser seu. Esse filho vai ser neto de Noemi. Não é filho de Boaz, é neto de Noemi. Vai levar o nome de Elimeleque, o falecido, e do seu filho Malom, que era o marido de Ruth. Para que ele, quando crescer e tiver idade, tome de volta as terras de Elimeleque e continue o nome da família. Esse era o pedido de Ruth. Ruth estava pedindo muito mais do que casamento. Ruth estava pedindo: empenhe o seu dinheiro, guarde, crie uma criança que não será conhecida como seu filho e depois dê essa terra para que ele possa continuar com o nome de Noemi. Esse é o pedido de Ruth. Difícil, né? Essa era a lei do levirato. E agora então, Boaz se surpreende. Ele já havia se surpreendido com o cuidado que Ruth tinha para com Noemi. Ele disse lá no capítulo 2, eu sei o que você fez pela sua sogra. Eu sei que você deixou pai e mãe, deixou a sua terra e veio para uma terra que antes você não conhecia. Estou impressionado com o seu caráter. Agora ele fica ainda mais impressionado ao que ela estava disposto, por amor a Noemi, a dar a Noemi
descendência, a preservar o nome da família de Noemi, para que o nome da família de Noemi não fosse apagado da terra. Ele então mostra a sua admiração por Ruth agora. Agora ele mostra que a reputação de Ruth, inclusive, era conhecida. Ele diz, todo mundo sabe que você é uma mulher virtuosa. Todo mundo sabe. Enquanto de um lado nós vemos Noemi mostrando seus velhos hábitos, continuando com seus velhos hábitos, tentando dar um jeitinho para encontrar segurança para ela e para Ruth. O que nós vemos aqui é uma moabita com o coração transformado, que está disposta a entregar todo o seu esforço para poder poupar a vida de sua sogra e para dar a ela descendência. E alguém que, aos olhos de toda a sociedade, é reconhecida como uma mulher virtuosa. A gente conhece muito bem essa expressão, né? Mulher virtuosa. Lembra onde está essa expressão? Provérbios 31. Diferente da nossa Bíblia, em que Ruth vem depois de Juízes, na Bíblia hebraica, Ruth vem depois de Provérbios. Na maioria das Bíblias, não necessariamente depois de Provérbios, mas em alguns arranjos bíblicos antigos, logo depois de Provérbios. Terminava Provérbios 31, mulher virtuosa, quem a achará? Ela é mais preciosa do que os rubis. Logo na sequência, eis aqui o exemplo de uma mulher virtuosa. Ruth mostra que é virtuosa. A sua fama a precede. Todos sabem que ela é uma mulher virtuosa. E ela diz, você é o nosso resgatador. Ela diz então, agora de maneira muito clara, o que eu estou querendo é que você resgate a minha sogra e continue a descendência dela. E Boaz então vai dizer para ela, mas tem um outro na linha de sucessão, que Boaz é um homem bom, Boaz é um homem justo, mas ele não vai fazer as coisas a qualquer custo. Aqui nós vemos inclusive alguns indicativos por que Boaz demorou tanto, que parece que ele estava, né, aqui é só especulação, parece que ele estava afim da Ruth, né, não parece? Mas ficou quietinho dele, por quê? Primeiro, parece que ele não se achava um par compatível com Ruth. Diz, minha filha, você podia ter pegado um jovem, ido atrás de um jovem, fosse rico, fosse pobre. Isso mostra que Boaz, muito provavelmente, era bem mais velho do que Ruth. Ele diz, você podia ter ido, eu não achava que logo eu. Mas depois a gente vê, ele diz, tem um outro na linha de sucessão. Um outro que é este Goel, este resgatador, que vem antes de mim. E aqui nós já vemos mais algumas particularidades do caráter de Boaz. Boaz é de fato um homem de Deus. Primeiro, porque ele não dá falsas esperanças para Ruth. Ele não se aproveita da situação. Estava só ele e ela ali. Qualquer coisa que ele fizesse estava feito. Quem ia acreditar na palavra de Ruth? Uma moabita. Ele podia, inclusive, ter mandado ela embora dali. Quem você pensa que é, sua doida, para vir aqui a essa hora da noite, tentar de alguma forma me seduzir? Não, ele se impressiona. Veja, aquele plano podia ter dado muito errado, muito errado. Deus, de uma maneira tão graciosa, fez com que as coisas funcionassem. Às vezes a gente faz uns planos que pode dar muito errado, gente. E é bom não fazer plano que pode dar muito errado, né? É bom a gente ir pelo caminho da prudência, buscar inteligência, buscar conselho, não de gente desesperada, igual Noemi, que estava doida para sair daquela situação. Mas pensamos, agimos de maneira santa e prudente. Às vezes Deus, por sua bondade e graça, faz até com que os nossos planos meio estabanados funcionem. E aqui, Boaz estende, de fato, sua misericórdia sobre Ruth. E ele diz, olha, tem um outro na linha de sucessão. Isso mostra que Boaz, em primeiro lugar, não dava falsas esperanças. Não disse algo que não cumpriria. Ele diz, eu vou cumprir. Mas, por outro lado, isso mostra que ele já tinha feito as contas. O Boaz já tinha pensado nisso. Se ele não pensou, bom, talvez ela não me queira porque eu sou um pouco mais velha, talvez me queira como o resgatador, não, mas tem um outro resgatador. Ele tinha pensado na situação. E ele diz para ela, tem um outro na linha, e eu vou atrás dele. Eu vou resolver isso. Boaz está comprometido com a resolução da situação de Ruth e de Noemi. Diz, de manhã eu vou falar com ele. Se ele quiser te resgatar, tudo bem, a situação está resolvida. Mas se ele não quiser, eu farei exatamente isso que você me pediu. E aqui ele age novamente como um homem de Deus faria, não dando falsas esperanças, não defraudando o coração de Noemi, não prometendo para ela algo que ele não cumpriria, mas também protegendo ela,
protegendo a sua vida física e protegendo a sua moral. O texto nos diz aí no versículo 14, que ela ficou deitada, ele disse para ela ficar ali, não era para ela sair durante a noite, era perigoso andar durante a noite. Ele disse, saia de manhã, mas não muito de manhã também, antes do sol nascer. Sabe que às vezes a gente se mete em umas enrascadas, que a gente precisa buscar a solução menos pior, né? Menos pior. E é exatamente isso que está acontecendo. Não dá para sair à noite, é perigoso. Sair manhã demais, é mais complicado aí. O que vão pensar de Ruth saindo da presença de Boaz? Então ele diz, sai mais ou menos aí no meio termo. Vamos torcer para dar tudo certo. Para não dar ruim. Vem cá, deixa eu colocar aqui 6 medidas de cevada para você levar. Talvez na cabeça dele, pensando, se alguém parar ela e dizer, o que essa mulher está fazendo aqui a essa hora? Não, é a Ruth, a Moabita, as 2 viúvas estão tão necessitadas que ela veio aqui de madrugada buscar comida. Então aqui, está levando comida embora. Leva embora essa comida. Protegendo a vida física dela, mas protegendo também a reputação dela e a reputação dele. Então ela sai, diz o texto aí, de manhãzinha, e ela vai ter um encontro com a sua sogra. Boaz protege a vida dela, protege a moral dela e envia mantimentos para ela e para Noemi. E verso 16, então, nós vemos agora esse final da história, né? Esse desfecho. Verso 16 diz, quando chegou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou, como se passaram as coisas? Noemi toda curiosa, como é que foi, minha filha? O que aconteceu? E Ruth lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela. E disse ainda, ele me deu essas 6 medidas de cevada e me disse, não volte para sua sogra sem nada. Então Noemi disse, espere minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não resolver esse caso ainda hoje. Agora é hora de esperar. O plano humano foi feito. Era o melhor dos planos? Não era o melhor dos planos. Mas Ruth fez. Boaz diz que vai fazer aquilo que ele deve fazer. Mas no final das contas, as coisas só vão funcionar se a bênção de Deus estiver nisso tudo. Pode ser que não seja Boaz, pode ser que seja o outro. Se você já leu o texto, você sabe qual é a sequência do texto. Se não, fica o suspense para a próxima exposição. Mas o que nós vemos são mulheres tentando fazer aquilo que elas conseguem. Por outro lado, um homem que teria que fazer o que ele deve fazer. Mas no final das contas, as coisas só funcionariam se debaixo da presença de Deus, em esperança, expectante, com expectativa, as coisas de fato acontecessem. O que nós vemos é que Deus tem um tempo para trabalhar. A situação não mudou. Aquilo que elas estavam esperando ainda não aconteceu. Ainda é tempo de esperar. Tentaram de alguma forma adiantar as coisas, e às vezes a gente tenta adiantar as coisas. Mas o que agora Noemi fala para Ruth é, tem que esperar, não tem jeito. E é muito difícil esperar, não é? Principalmente quando a gente acha que a gente tem direito. Quando a gente acha que é a hora. Aí a gente tenta dar um jeitinho. Algumas vezes tentaram dar uns jeitinhos e não funcionou. Não deu certo. Lembra de Abraão? Deus havia dito para Abraão que ele teria uma descendência numerosa. Mas o tempo passa. Sara, sua esposa, estéril. Nada acontece. Então Sara pensa, vamos dar um jeitinho. E ela diz, deita aqui com a minha serva Agar. E tem com ela um filho, vamos contar como se fosse o nosso filho. E Abraão, pai da fé, faltou fé. Porque foi só a Sara fechar a boca, ele já estava na tenda com Agar. E gerou um filho chamado Ismael. Ismael, que foi uma pedra de tropeço na vida de Isaac. E até os dias de hoje, os 2 filhos de Abraão estão brigando. Até hoje, os descendentes, os ismaelitas, povo que hoje atende mais pela religião do muçulmanismo, das terras ali na região da Palestina, ainda hoje briga por território, um dizendo eu sou o descendente de Abraão, o outro dizendo eu sou o descendente de Abraão, um dizendo as promessas que Deus fez para Abraão é para a gente, outro dizendo não, as promessas que Deus fez para Abraão é para a gente, e briga, por quê? Porque alguém não esperou. Deus disse, eu farei, então deixa eu dar ajuda, e deu ruim. E às vezes a gente faz a nossa forcinha dar ruim. Deus tem planos, Deus tem projetos, e às vezes a gente mete os pés pelas mãos, e dá ruim. E depois a gente culpa Deus, e fala que Deus que permitiu que acontecesse. Aqui o que nós vemos é um caso que deu certo, nem sempre dá.
Então é melhor não ficar apostando nos tiros no escuro. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus prover o descanso. Se por um lado, na semana passada, nós pensamos que não é só estarmos assentados esperando que todas as coisas caiam na nossa cabeça, mas por outro lado, não é a gente que conquista descanso. Não é a gente que faz com que as bênçãos de Deus nos alcancem. Não, é dádiva, é graça. Nós fazemos o que nós devemos fazer com responsabilidade, com temor, porque nós amamos a Deus, porque seguimos a sua palavra, mas cremos que no final das contas é a bênção dEle, é a graça dEle, é Ele que nos dá descanso, não é a gente que produz descanso. Noemi ainda tinha um coração que precisava ser trabalhado. Ruth demonstra um caráter de alguém transformado, alguém que não pensa só em si, que pensa também nos outros, na sequência da linhagem de Noemi. E Boaz é um homem de Deus, como todo homem de Deus deveria se inspirar, um homem justo, um homem honesto, um homem reto, que não faz qualquer coisa. De repente, diante de Ruth, viu uma oportunidade, uma mulher bela, virtuosa, um homem virtuoso, ele é chamado de um homem virtuoso. De repente ele se depara com uma mulher virtuosa, disse pronto, deu match, é isso, é a bênção de Deus. Mas diz, não vou pular etapas. Existe um processo, existe a palavra de Deus, e a palavra de Deus precisa ser cumprida. Então, eu não vou colocar os meus sentimentos, as minhas vontades, as minhas entranhas na frente do processo que Deus tem. Eu vou ouvir, eu vou obedecer. Boaz, um homem de Deus. E agora é hora de esperar. Mas há sinais da graça. A fala de Boaz para Noemi, ou para Ruth, que chega até Noemi, não volte para sua sogra sem nada. E a expressão é literalmente a mesma expressão, agora o contrário, daquela dita por Noemi lá no capítulo 1. Quando ela volta, ela diz, eu sou amarga, porque Deus me fez voltar sem nada. E agora Boaz diz para Ruth, não volte para sua sogra sem nada. Existe esperança. Aquilo que era amargura, agora há um vislumbre da graça. Deus está operando, não só na vida de Ruth, mas também na vida de Noemi, através da vida de Ruth. E porque elas conhecem o caráter de Boaz, diz aqui Noemi, fica tranquila minha filha, porque ele vai fazer o que precisa ser feito. Ele não vai descansar, enquanto as coisas não forem resolvidas. Todas as vezes que eu olho para Boaz, eu me lembro de Jesus. Boaz é esse exemplo de um homem resgatador, que fará o que for necessário para resgatar a Ruth e Noemi. Jesus é o nosso resgatador e fez aquilo que era necessário para nos resgatar. Para que um resgatador pudesse agir no Antigo Testamento, ele tinha que ser um parente próximo, ele tinha que ter condições e ele tinha que ter vontade. Condições a gente sabe que Jesus sempre teve, mas para que ele pudesse nos salvar, nos resgatar, ele precisou se tornar um parente próximo. Ele precisou encarnar. E estando em forma humana, foi humilde, obediente e pagou um alto preço. Porque ele quis nos salvar. Ele quis ser o nosso resgatador. Se por um lado olhamos para esse texto e pensamos nessa linha tênue entre responsabilidade e forçar a barra para que Deus faça a nossa vontade, nosso jeitinho de buscar a segurança, nós aprendemos também, Ruth nos ensina, que embora as nossas decisões importem, as nossas decisões contam, elas têm um preço. Embora diante de decisões erradas, por mais doloroso e imperfeito que seja, o retorno é necessário. E por mais que as nossas ações responsáveis, justas, também caminham junto com a providência invisível de Deus. Por outro lado, o que nós aprendemos com Ruth é que o Deus que sustenta a nossa história, a graça que sustenta a nossa história, não depende da perfeição dos nossos planos, não depende da nossa capacidade de arquitetar bem todas as coisas, não depende da nossa capacidade de caminhar de maneira irrepreensível para sempre. Sim, Deus nos chama a uma vida de santidade, Deus aponta o caminho da vida e diz, passe por ele, caminhe por ele. Mas todas as vezes que nós somos abençoados, não é mérito nosso, é graça de Deus. Porque Deus nos abençoa quando a gente acerta,
Mas quantas foram as vezes que Deus nos abençoou, mesmo quando a gente errou, mesmo quando tomamos caminhos que não deveríamos ser tomados. Talvez aprendemos com os nossos erros. Outras vezes, Deus não cobrou de nós o peso do nosso pecado. Deus não cobrou de nós as consequências dos nossos atos. Quantas foram as vezes que Deus poupou sobre nós a justa justiça e derramou sobre nós graça. E por que é que Ele fez isso? Porque na cruz do Calvário, Ele lançou sobre o seu Filho a justiça que deveria ser lançada sobre nós. Lançou sobre Ele o peso dos nossos pecados e fez com Ele aquilo que nós merecíamos. E uma vez em que Ele foi rasgado pelos nossos pecados, nós recebemos de Deus aquilo que Jesus merecia: justiça, santidade, transformação da nossa história à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Deus é bom e Ele continua agindo. Nem sempre os nossos planos são os melhores, mas Deus continua agindo. Não estou dizendo isso para que você viva de qualquer jeito. Então tudo bem, tanto faz. Não, viva do jeito certo, viva do jeito justo, mas nunca se esqueça, não é sobre mérito, é sobre graça. Não é o que você faz, é o que Ele fez. Não é a sua capacidade, é a capacidade dEle. Ele transforma até o mal em bem. E Ele transforma aquilo que deveria ser tropeço em vida, paz e alegria, não só para nós, mas através de nós, na vida de outras pessoas. Amém, queridos? Noemi tentou trabalhar para encontrar descanso para Ruth. Ruth está disposta a trabalhar para encontrar descanso para Noemi. Mas no final das contas, quem nos faz descansar é Deus, porque Ele continua trabalhando até hoje. Jesus disse aos seus discípulos e àqueles que estavam ao redor: meu Pai continua a trabalhar. E porque Cristo trabalhou e continua a trabalhar, naquele dia nós o encontraremos, veremos o fruto do seu penoso trabalho e com Ele nós nos alegraremos. Porque o nosso descanso foi conquistado, não por nós, não pela nossa bondade, nem pelos nossos bons planos, mas pela ação graciosa de Cristo. Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.